Olá a todos, continuando com as Alachot de Lashon Hara, a gente se encontra no 10º capítulo, 4ª Alachá. O Hafetz Haim explica um pouco melhor uma das condições que ele trouxe antes para que seja permitido falar mal de alguém. A questão da toilette, a questão de ter alguma utilidade. O que significa que tem alguma utilidade em falar mal de uma pessoa? O que eu posso ganhar com isso? Obviamente não está se tratando para proveito próprio, para rebaixar alguém e eu me tornar algo mais importante, ou conseguir uma promoção, algo do tipo. Com certeza é outro tipo de toilette. A toilette que aparece aqui, a utilidade é com relação a dois tipos de pessoas. Ou a pessoa sobre a qual eu estou falando, ou as pessoas que são próximas a ele. Sobre a pessoa sobre a qual eu estou falando, uma das metas da Lashon Hara é afastar as pessoas dele. Para assim ele descobrir, ouvir dizer que estão falando que o que ele fez está errado, consequentemente ele vai parar para pensar, peraí, se todo mundo acha que o que eu estou fazendo está errado, talvez realmente eu não estou no caminho certo, talvez não é bom que eu estou fazendo isso, talvez as consequências disso eu estou perdendo os amigos, estou perdendo a sociedade, talvez não faz bem. E aí a pessoa vai acabar se afastando do que ele estava fazendo de errado. Então um dos lados da utilidade é a pessoa sobre a qual eu estou falando. Já que eu tentei advertir ele, ou pedir para outra pessoa advertir ele, não funcionou falar com ele diretamente, a gente tenta fazer isso indiretamente. Quando começam a se afastar dele, ele se sente que ele está perdendo os amigos, está perdendo as pessoas em volta dele, e consequentemente ele pode acabar realmente mudando de caminho. O segundo ponto importante aqui é as pessoas que se encontram próximas a ele. As pessoas que são próximas a essa pessoa que costuma fazer algo errado, com o tempo eles vão se acostumando com o que está acontecendo, a ponto deles acharem aceitável. Eles vão falar, não tem tanto problema, não é tão ruim. Então coisas que no primeiro momento todo mundo achou que ele fazia errado, quando elas vão se habituando, se acostumando com a pessoa agir dessa forma, eles começam a pensar que talvez realmente não é tão ruim, e essas próprias pessoas podem vir a fazer isso. Quando eles começam a diminuir a gravidade do ato, eles podem acabar realmente eles mesmos chegando lá. Então, quando se começa a falar Lashon Hara de forma pertinente sobre alguém, uma das funções disso, uma das utilidades cabíveis, é que as pessoas que estão vendo o que ele faz entendam, reconheçam que é errado e se afastem, e não continuem próximos dessa pessoa para que não aprendam dele. Então, se tem uma dessas duas utilidades para a própria pessoa sobre a qual eu estou falando, ou para as pessoas que estão em volta, isso é chamado toilette, isso é chamado utilidade, e eu posso falar o que ele está fazendo para melhorar a situação. Mas, se não adianta contar o que ele está fazendo para as pessoas, ou se eu vou contar isso para pessoas que são eles mesmos, pessoas que costumam falar o Lashon Hara, e consequentemente eles vão acabar espalhando isso sem utilidade nenhuma. Ou se são pessoas que também fazem a mesma coisa, talvez não com tal gravidade, mas também fazem isso, então falar para eles, contar para eles não vai adiantar nada. Eles vão falar, tá bom, ele faz, eu também, qual o problema? Não é tão ruim. Então nessa situação em que não vai ajudar em nada o que a pessoa está falando, nesse momento continua sendo considerado Lashon Hara. Shavuot todo seguindo em frente com o nosso estudo de Alachot de Lashon Hara, a gente chega à quinta Alachá do 10º capítulo. O que acontece se eu vejo uma pessoa falando Lashon Hara? Será que eu posso contar para os outros que essa é uma pessoa que fala mal das pessoas? Então, se foram cumpridas todas as condições que foram faladas nas últimas alachot, a minha intenção é positiva, eu já tentei advertir a pessoa, eu mesmo vi, etc. Então aqui também é permitido falar de fulano, que ele é alguém que fala Lashon Hara, para se afastarem dele e para ele reconhecer que o que ele está fazendo é errado e que isso daqui não é bom. Porém, fala o Hafetz Haim, caso a pessoa sobre a qual falaram mal não sabe, caso ele não tenha ouvido o que falaram ainda, nesse caso eu não devo contar, eu não devo chegar para ele e falar, olha, fulano está falando mal de você. Por quê? Porque na hora que eu conto isso para ele, ele fica sabendo que estão falando mal dele, e isso daqui piora a situação. Isso faz com que ele se envergonhe, com que ele sinta o que está acontecendo. A gente viu lá atrás que alguém que falou Lashon Hara, ele quer fazer tchuvá, ele quer voltar atrás. Ele tem que chegar para a pessoa sobre quem ele falou e pedir desculpa e tentar consertar o prejuízo que foi causado para essa pessoa. Porém, falou o Hafetz Haim que caso a pessoa sobre a qual foi falado ainda não sabe que falaram mal dele, não sabem que disseram sobre ele Lashon Hara, aí eu não peço desculpa dessa forma. Porque se ele ficar sabendo, na hora que eu contar para ele, olha, eu falei tal e tal coisa sobre você, tá todo mundo sabendo, ele vai sentir mal, ele vai sentir vergonhado. Então agora está sendo cumprida a Lashon Hara, digamos assim. Por isso, não se conta para a pessoa que falaram mal dele, mas se é algo que já ficou sabendo, todo mundo já sabe disso, nesse caso realmente não tem problema contar, fala, olha, fulano falou mal de você, toma cuidado, ele pode te prejudicar e etc.
Olá a todos, seguindo em frente com o nosso de Alachot de Lashon Hara, a gente se encontra na sexta alachá do 10º capítulo, traz pra gente aqui o Hafetz Haim uma situação na qual vale a pena falar Lashon Hara. A gente viu na alachá anterior que caso a pessoa sobre a qual estão falando não saiba que estão falando dele, deve-se evitar contar para ele não passar vergonha agora que ele ficou sabendo o que disseram. Porém, fala o Hafetz Haim, que às vezes quando a pessoa sabe, conhece a pessoa que está falando Lashon Hara e sabe que ele vai sair por aí contando o que ele contou para ele, para todo mundo, vai contar para muita gente, falar mal dessa pessoa. Nesses casos, é bom que a pessoa que ouviu primeiro saia por aí falando que essa pessoa diz Lashon Hara. Ou seja, o que acontece se essa pessoa que falou Lashon Hara agora começar a contar para mais 1, 2, 3, 4, 5, 10 pessoas? Muito provavelmente, essas pessoas que vão ouvir a Lashon Hara vão acreditar. Infelizmente, fala o Hafetz Haim, do mesmo jeito que muita gente tropeça na proibição de Lashon Hara, muita gente tropeça na proibição de aceitar e acreditar no que foi contado. Agora, se essa pessoa que ouviu primeiro e quer proteger a pessoa sobre a qual estão falando Lashon Hara, ele sai por aí falando, olha, tomem cuidado, fulano está por aí falando mal das pessoas, está falando Lashon Hara para todo mundo, não acreditem no que ele fala, ele vai dar a primeira impressão. E como a gente sabe, geralmente a primeira impressão é a que fica. Então, se aquele que está falando Lashon Hara for o primeiro a contar a história, as pessoas vão tender a acreditar e vai ser difícil fazer com que eles desacreditem nisso. Porém, se alguém falar para eles, olha, fulano está saindo por aí falando Lashon Hara, quando esse fulano chegar para falar mal, as pessoas já vão saber que ele vem contar algo de errado, já vão saber que ele vem falar alguma coisa ruim e já vão duvidar do que ele está falando e muitas vezes vão até falar, olha, não quero nem saber, nem me fala isso, e aí essa pessoa que sai por aí falando Lashon Hara, ele vai ficar com vergonha, para todo mundo que ele chegar para contar alguma coisa, vão duvidar do que ele falou, vão falar para ele parar de falar Lashon Hara, etc, ele vai ficar mal e vai parar com isso. Por isso, nesses casos, caso a pessoa tenha sido a primeira, a segunda pessoa a ouvir uma Lashon Hara e sabe que essa pessoa que está contando vai sair por aí contando para todo mundo, ele deve evitar com que isso aconteça, já advertindo as pessoas, tomem cuidado com fulano, que ele está falando Lashon Hara. Ao falar isso, ele vai estar protegendo a pessoa sobre a qual estão falando.